Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Azevedo, continuando a nossa série de vídeos aqui falando da medida provisória 927, isso mesmo, tratando aqui de pontos importantes referente à relação trabalhista, né? São medidas trabalhistas, são alternativas, isso que a medida provisória quer dizer, tá bem aqui, ó, das alternativas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores. Isso tá claro, poderão ser adotadas, pessoal. Estamos fazendo uma série de vídeos, mas sempre estou pontuando aqui no começo um chamado, né? Um chamado aqui para a Caixa Econômica Federal. Precisa rever logo, pessoal. Você viu, o BNDES já suspendeu a cobrança de todos os contratos, né, de financiamento que as empresas têm lá durante 6 meses. E a Caixa Econômica? Está esperando o quê? O Banco do Brasil está esperando o quê para fazer isso? Caixa Econômica, muita gente comprou imóvel, suspende também durante 6 meses. Ó, vamos dar os parabéns aqui para o presidente lá do BNDES, tá de parabéns mesmo, e tem que ser assim, falta a Caixa Econômica se pronunciar, falta o Banco do Brasil se pronunciar, referente a esses contratos de financiamento, contratos imobiliários, né, de imóveis, contratos também de máquinas e equipamentos do Banco do Brasil, e o governo também, tanto estadual, federal, municipal, do Distrito Federal, falta se pronunciar também com cargos comissionados e também milhares de assessores que eles têm. Falta se pronunciar também. Vai deixar em casa? Vai deixar de pagar? Como que vai fazer? Porque não adianta, né, pessoal? A gente tá mostrando aqui, o governo publica, estamos sendo bem didático, conversando, mas o governo pode fazer muito mais para ajudar. Tem que fazer muito mais para poder ajudar. Vamos avançando aqui, ó, na medida provisória, falando aqui de muitos pontos, isso daqui que é interessante. Vamos descer aqui agora um pouquinho, ó, do qualificação profissional, a gente já falou, né? Capítulo aqui da qualificação. Falamos também do FGTS, que pode ser parcelado depois. Pessoal, pô, assim, não tem problema nenhum, não vai deixar de recolher, vai ser parcelado. Nossa, mas vai parcelar o FGTS, não vai prejudicar o trabalhador, não vai deixar de recolher. Para de ficar falando coisa que não existe, que não está escrito aqui no decreto, no decreto não, na medida provisória, coisa que não está escrito aqui na medida provisória, tudo bem? Vamos descendo aqui um pouquinho, vamos ver o outro ponto aqui, ó, o capítulo 10 que fala a respeito das disposições em matéria trabalhista. O artigo 26, durante o estado de calamidade pública, que vai até dia 30 de dezembro de 2020, é permitido aos estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual escrito, mesmo para atividades insalubres e para a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Então, preste atenção aqui, ó. Referente às medidas trabalhistas, mesmo com atividades insalubres, para a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. 1. Prorrogar a jornada de trabalho, nos termos do disposto do artigo 61 da CLT. Ok. 2. Adotar escalas de horas suplementares entre a 13ª e a 24ª hora do intervalo interjornada, sem que haja penalidade administrativa, garantindo o repouso semanal remunerado, nos termos do disposto do artigo 67 da CLT. Ali em cima é CLT, eu falei Constituição Federal, não, é o artigo 61 da CLT. E aqui embaixo o artigo 67 da CLT. Gente, né, pessoal, é muita novidade, a gente fica um pouco, tem que ler com muita atenção para não dar muita interpretação extensiva do que está publicado. Então, a gente só está passando realmente o que está aqui na medida provisória. Outro ponto também, as horas suplementares computadas em decorrência da adoção das medidas previstas no inciso 1 e 2 do caput do artigo 26 poderão ser compensadas no prazo de 18 meses, contando da data de encerramento do estado de calamidade pública. Então, a partir do dia 30 de dezembro, tem até 18 meses para acertar essas horas suplementares, tudo bem?
decorrência das medidas previstas no inciso 1 e do 2 do artigo 26. Vamos lá. Do Estado por meio de banco de horas ou remuneradas como hora extra. O artigo 28. Durante o período de 180 dias, contando da data de entrada em vigor desta medida provisória, os prazos processuais para apresentação de defesa e recurso no âmbito do processo administrativo originados a partir do auto de infração trabalhista e notificação do débito de FGTS ficam suspensos. Então, você viu aqui, ó, artigo 28, durante o período de 180 dias, contando da data de entrada em vigor desta medida provisória, os prazos processuais para apresentação de defesa de recurso no âmbito do processo administrativo, originados a partir de auto de infrações trabalhistas e notificações de débito de FGTS ficam suspensos. Ok, fica suspenso o prazo aqui referente à fiscalização, tanto do FGTS ou fiscalização quanto às questões de segurança e saúde do trabalho, auto de infração trabalhista aqui. O artigo 29, vamos lá. Os casos de contaminação pelo coronavírus Covid-19 não serão considerados ocupacionais, exceto mediante a comprovação do nexo causal. Isso daqui está claro também. Pessoal, muita atenção aqui. Agora ficou claro. Não tem como você relacionar o Covid-19 com o trabalho. Não tem como. Não tem como, exceto mediante comprovação desse nexo causal. Aqui não vamos entrar nessa discussão. Nesse momento não dá para misturar as coisas. O artigo 30. O acordo, Artigo 30. Os acordos e convenções coletivas vencidos ou vincendos no prazo de 180 dias, contado da data de entrada do vigor desta medida provisória, poderão ser prorrogados a critério do empregador. O empregador que decide, pelo prazo de 90 dias após o término final deste prazo. Tudo bem? Artigo 31. Durante o período de 180 dias, contando da data de entrada em vigor desta medida provisória, aí volta lá nos auditores fiscais do Ministério da Economia, atuarão de maneira orientadora, exceto quando os seguintes irregularidades: faltar registro do empregado a partir de denúncia. Aqui sim, ó. Situações de grave e iminente risco, somente para irregularidades imediatamente relacionadas à configuração da situação. Ocorrência de acidente do trabalho fatal, apurado por meio de procedimento fiscal de análise de acidente, somente para irregularidades imediatamente relacionadas às causas do acidente. E o 4. Trabalho em condições análogas a de escravo ou trabalho infantil. E o artigo 32 do disposto nessa medida provisória aplica 1. As relações de trabalho rígidas pela Lei 6.019 e pela Lei 5.889. 2. No que couber as relações relativas pela Lei Complementar 150 de 1º de junho de 2015, tais como jornada e banco de horas e férias. Artigo 33. Não se aplica aos trabalhadores em regime de teletrabalho, nos termos do disposto da medida provisória, regulamentações sobre trabalho em teleatendimento e telemarketing, disposto na seção 2 do capítulo 1 do título 3 da CLT, aprovado pelo decreto 5.452. Então, não se aplica aqui nas questões de telemarketing. Tudo bem? Então, tá bom, pessoal. Ó, ficou com alguma dúvida, você vai mandar aqui para o professor. Está fazendo uma série de vídeos falando aqui da MP 927. Falamos agora aqui do que se aplica aí as questões da legislação trabalhista, que é esse ponto aqui, que a gente acabou de conversar. Então, da matéria trabalhista. Eu estou falando isso, pessoal, porque tem assuntos que é mais rotineiros, está mais aí no seu ouvido, quando você ouve, você já fica mais atento, mas a MP ela traz alguns pontos que a gente não pode deixar de falar para depois, mas eu não estou sabendo. Então a gente está falando todos os pontos aqui para vocês, tudo bem? Já eu volto com mais um vídeo, por quê? Com a segurança e saúde do trabalho não se brinca.